Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Desbravando o Desconhecido, onde exploramos os maiores mistérios da história, enigmas não resolvidos e as histórias que desafiam a nossa compreensão do mundo. Se você é apaixonado por conhecimento, lendas e mitologias, já está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para apoiar o conteúdo e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos mergulhar juntos nesse mistério? Vamos lá! O Castelo de Ouska é um dos locais mais misteriosos e fascinantes da Europa Central, localizado na região da Boêmia, na República Tcheca, bem perto da fronteira com a Alemanha. O castelo, que foi construído no século XIII, está cercado por lendas e mistérios, sendo especialmente famoso por sua Porta do Inferno, uma das passagens mais enigmáticas que existem em qualquer história de construções medievais. O mistério da Porta do Inferno. A história começa com uma lenda que afirma que o castelo foi erguido sobre uma fenda no solo, uma abertura estranha e aparentemente sem fundo, que, segundo muitos relatos antigos, seria um portal para outra dimensão. Essa fenda é descrita como um abismo profundo, que dá passagem para um mundo sombrio e habitado por seres demoníacos. Para os antigos moradores da região, esse local tinha um poder maligno, e o castelo foi construído exatamente para bloquear essa porta e impedir que as criaturas do submundo escapassem. Segundo a lenda, os primeiros trabalhadores que foram incumbidos de construir o castelo não tinham ideia do que estavam prestes a enfrentar. Quando começaram a escavar a área ao redor da fenda, muitos relataram sons assustadores vindos do fundo da abertura e, em alguns casos, pessoas desapareceram misteriosamente. Relatos afirmam que o castelo foi erguido, não apenas como uma fortaleza de defesa, mas também como um método de confinamento, para proteger o mundo humano dos seres que podiam emergir da fenda. A construção do castelo. Embora o Castelo de Ouska tenha sido construído como uma fortaleza medieval, a sua estrutura e localização são altamente incomuns. Em vez de ser erguido em uma posição estratégica, como a maioria das fortalezas da época, Ouska foi construído em um local que não fazia sentido militar. Não havia um rio importante, uma montanha defensiva ou qualquer outra característica geográfica que fosse considerada vantajosa para a defesa. Isso alimentou ainda mais as especulações de que o castelo não servia apenas para defesa física, mas para bloquear algo ainda mais perigoso. Os relatos sobre os trabalhadores que construíram o castelo são assustadores. Alguns dizem que prisioneiros de guerra foram usados para a construção, e quando chegavam perto da fenda, eles desapareciam ou enlouqueciam. Há até mesmo histórias de pessoas que foram lançadas na fenda como parte de rituais para acalmar os seres demoníacos. Esses sacrifícios seriam feitos para garantir que o castelo fosse construído de forma segura e que a fenda permanecesse selada. A Porta do Inferno. O ponto mais intrigante do castelo é a porta de ferro que fica localizada no seu interior. Este portão foi instalado sobre a fenda, e as pessoas que ousaram se aproximar dela afirmam que o portão tem um poder sobrenatural, protegendo não só o castelo, mas também o mundo exterior de uma ameaça indescritível. A porta de ferro nunca foi aberta de fato, mas algumas histórias falam de figuras misteriosas, sombras e até mesmo sons sobrenaturais que emanam da área onde a porta se encontra. Vários historiadores e arqueólogos tentaram investigar a fenda e a porta ao longo dos séculos, mas muitos relatam sensações de mal-estar ao chegar perto da área, com algumas pessoas dizendo ter visto figuras fantasmagóricas ou ouvido sussurros inexplicáveis. Isso só aumenta o mistério que envolve o local. A lenda de Ouska nos dias atuais. Hoje, o Castelo de Ouska está aberto ao público e, embora seja uma atração turística popular, ainda mantém um ar de mistério. Alguns visitantes afirmam sentir uma energia estranha no local, enquanto outros dizem ter visto figuras ou sido tocados por uma presença invisível durante a noite. As lendas sobre o castelo continuam a ser passadas de geração em geração, e muitos acreditam que a Porta do Inferno ainda está lá, guardando o segredo de um poder ancestral que nunca deve ser libertado. O Castelo de Eltz. Mistérios, espíritos e conflitos familiares. O Castelo de Eltz, localizado no Vale do Rio Mosela, na Alemanha, é um dos castelos medievais mais antigos e bem preservados do país. Sua construção remonta ao século XII, e ao longo de sua história, o castelo foi palco de muitas lutas internas, disputas familiares e tragédias. Hoje, ele se destaca não apenas pela sua beleza arquitetônica, mas também pelos mistérios e lendas que o cercam. As histórias de espíritos de antigos nobres que ainda vagam por seus corredores à noite são apenas uma das várias razões pelas quais Eltz continua sendo uma atração fascinante e um enigma para os que se aventuram em suas dependências. A história do Castelo de Eltz. O Castelo de Eltz foi construído durante o período medieval como residência dos condessos de Eltz, uma antiga família nobre da região.
Situado entre as montanhas da floresta de Eltz, o castelo possui uma localização estratégica, cercada por densas florestas e uma paisagem deslumbrante, o que torna sua preservação ao longo dos séculos ainda mais impressionante. O castelo sobreviveu a várias guerras e conflitos ao longo da história, mas o que realmente marca sua história são as disputas familiares que ocorreram entre os membros da família Eltz. Essas disputas, em grande parte alimentadas pela rivalidade por riquezas e poder, geraram muitas tragédias e até mortes. Algumas dessas disputas terminaram de forma violenta, com assassinatos e traições dentro dos próprios muros do castelo. Espíritos e aparições no castelo. De acordo com lendas locais e relatos de visitantes, o castelo de Eltz é conhecido por ser assombrado pelos espíritos dos antigos membros da família, muitos dos quais perderam suas vidas durante as disputas internas. Essas almas perdidas são frequentemente associadas aos antigos nobres, que, em vida, lutaram ferozmente por poder, fortuna e honra. As aparentes aparições desses espíritos começaram a ser registradas ainda no século XIX, quando os primeiros moradores da região começaram a relatar estranhos avistamentos e sons inexplicáveis dentro do castelo. As descrições variam, mas alguns visitantes afirmam ter visto sombras flutuantes e figuras translúcidas, enquanto outros dizem ter ouvido sussurros e passos vindos de corredores aparentemente vazios. Um dos relatos mais famosos é o de uma mulher que afirmou ter visto uma figura fantasmagórica com roupas nobres, que desapareceu assim que ela tentou se aproximar. Outros contam sobre o som de passos pesados, como se alguém estivesse caminhando pelo castelo, mas ao procurar, não encontraram ninguém. Esses relatos aumentaram a reputação do castelo como um local assombrado, o que atrai visitantes e caçadores de fantasmas de todo o mundo. A tragédia familiar, o estupim para os assombramentos. As disputas familiares que assombraram a história do castelo de Eltz parecem ter sido alimentadas pela luta por poder, riqueza e, em muitos casos, relações familiares desestruturadas. Um exemplo notável de tragédia envolve um herdeiro da família que foi morto por seu próprio irmão em uma disputa pela herança do castelo. Esse evento deixou uma marca profunda no castelo, com muitos acreditando que o espírito do jovem herdeiro ainda vagueia pelas salas do castelo em busca de justiça. Além de assassinatos familiares, houve também histórias de traições amorosas e acusações de envenenamento, que deixaram uma atmosfera sombria e de desconfiança entre os membros da família. Essas tragédias podem ter gerado as condições ideais para que espíritos inquietos permanecessem presos no castelo. O Castelo de Eltz hoje. Hoje, o Castelo de Eltz é uma das principais atrações turísticas da Alemanha, visitado por milhares de turistas todos os anos. Sua arquitetura medieval impressionante, combinada com a natureza intocada que o rodeia, cria uma atmosfera mágica. No entanto, muitos ainda afirmam que as energias e os mistérios do passado estão muito vivos dentro do castelo. Com os relatos de aparições e experiências paranormais crescendo ao longo dos anos, não é difícil ver por que o Castelo de Eltz é considerado um dos locais mais assombrados da Alemanha. Visitantes corajosos se aventuram pelas suas vielas e escadas, à procura de algo inexplicável, enquanto guardiões e guias do castelo compartilham suas próprias histórias de encontros estranhos e eventos inexplicáveis. O cemitério de Memorial de Soldados na Alemanha, o último descanso e os espíritos inquietos. A Alemanha, marcada por uma história de conflitos devastadores, possui muitos lugares que carregam as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Um desses locais é o cemitério de Memorial de Soldados, um dos cemitérios militares mais antigos e reverenciados do país, dedicado aos soldados que perderam suas vidas durante o conflito. Este cemitério, com suas imponentes fileiras de sepulturas e monumentos de granito, não é apenas um local de descanso eterno, mas também um local cercado por mistérios e histórias de espíritos inquietos que se acredita ainda assombrar o lugar, especialmente nas noites mais sombrias. O cemitério de Memorial de Soldados, história e significado. Este cemitério foi erguido após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de ser um lugar de memória e honra aos soldados que morreram nas batalhas e aos que lutaram por seu país. Localizado em uma área tranquila da Alemanha, o memorial é um dos maiores do tipo no país, sendo um ponto de reflexão e respeito, tanto para os familiares dos caídos quanto para os visitantes que buscam entender o impacto da guerra. As sepulturas são organizadas de forma simples, mas com uma grande carga emocional. Com o passar dos anos, muitos dos túmulos se tornaram marcos históricos, mantendo vivos os nomes de soldados anônimos que não tiveram a chance de ser reconhecidos durante sua vida. As cerimônias em homenagem a esses soldados acontecem periodicamente, e o local continua sendo um símbolo de sacrifício, memória e respeito. A lenda dos espíritos inquietos. Apesar de ser um local de respeito e honra, o cemitério de Memorial de Soldados carrega consigo uma história sombria que se espalha pelas lendas locais. Muitas pessoas, especialmente durante a noite, relatam sentir uma presença estranha ou até mesmo ver figuras espectrais vagando entre as lápides.
Esses relatos, passados de geração em geração, indicam que os espíritos dos soldados que morreram de forma trágica e muitas vezes sem um descanso adequado ainda vagam pelo local. A história de como essas almas poderiam ter ficado presas à terra remonta às condições em que muitos dos soldados perderam a vida. Durante a guerra, as mortes eram muitas vezes rápidas e violentas, e muitos soldados não tinham a chance de serem enterrados de maneira digna. Isso deixou uma marca profunda nas almas daqueles que caíram no campo de batalha. Acredita-se que, por não terem encontrado paz, seus espíritos permanecem no cemitério, incapazes de seguir em frente para o além. Além disso, o ambiente solitário e silencioso do cemitério à noite intensifica a sensação de que há algo mais no local. Passos ecoando nas pedras, sussurros vindos do vento, e luzes estranhas que aparecem sem explicação em áreas isoladas do cemitério são apenas alguns dos fenômenos que muitos atribuem aos espíritos inquietos. Relatos de visitantes. Alguns visitantes mais ousados, que decidiram passar a noite no cemitério, contaram histórias de encontros inexplicáveis. Em várias ocasiões, foi reportado que as luzes de lanternas pareciam ser apagadas por mãos invisíveis, ou que as figuras de soldados podiam ser vistas ao longe, de pé entre os túmulos, desaparecendo antes que os olhos humanos pudessem confirmar o que viram. Em outras ocasiões, relatos falam de sons de choro e gritos que emanavam do vento, ecoando por todo o cemitério, como se os soldados ainda estivessem em agonia, sem conseguir descansar. Tais manifestações continuam a alimentar a ideia de que este cemitério é mais do que um simples local de descanso. Ele é, para muitos, um ponto de conexão entre os vivos e os mortos. A atmosfera misteriosa nas noites escuras. É durante as noites mais escuras, quando a lua cheia brilha sobre as lápides e o vento faz as árvores sussurrarem, que o cemitério se transforma em um local ainda mais misterioso. A sensação de presença fantasmagórica torna-se mais forte, especialmente para aqueles mais sensíveis ao sobrenatural. Guardas e funcionários do cemitério afirmam que, por mais que o local seja pacífico durante o dia, as noites podem ser estranhamente inquietantes, com o som de passos em silêncio ou até mesmo o rumor de vozes baixas chegando aos seus ouvidos. Muitas dessas histórias, embora alimentadas pela superstição, são frequentemente relatadas por aqueles que trabalham no local. Eles falam sobre a sensação constante de serem observados, a pressão inexplicável que se sente no ar, e até sobre uma leve frieza que toma conta do ambiente, especialmente perto de certos túmulos. A Floresta Negra, Schwarzwald de mistérios, lendas e criaturas sobrenaturais. A Floresta Negra, Schwarzwald, localizada no sudoeste da Alemanha, é um dos lugares mais misteriosos e sombrio do país. Conhecida por suas densas árvores, trilhas sinuosas e atmosfera que parece ter saído de um conto de fadas, a Floresta Negra é um local imerso em lendas antigas e mitos que exploram o sobrenatural. Ao longo dos séculos, essa floresta tem sido cenário de histórias sobre espíritos, bruxas, criaturas mitológicas e muitos outros mistérios que se dizem surgir da escuridão de suas árvores antigas. O mistério e a sombra da floresta. Com mais de 6.000 km², a Floresta Negra é vasta e repleta de lendas que se entrelaçam com a história da Alemanha. Desde a Idade Média, as pessoas acreditavam que a floresta não era apenas um lugar de beleza natural, mas também um local onde o sobrenatural tomava forma. Suas árvores altíssimas, que muitas vezes bloqueiam a luz do sol, criam um ambiente de mistério e isolamento, que parece perfeito para qualquer criatura mítica ou entidade sobrenatural. Durante o dia, a Floresta Negra parece tranquila, mas ao anoitecer, quando a escuridão se instala e a névoa sobe entre as árvores, ela se torna um lugar de pura magia negra. Muitas pessoas que se aventuraram sozinhas na floresta à noite relatam uma sensação de inquietação, como se algo invisível os observasse. A história de que espíritos e criaturas místicas habitam a floresta não é apenas uma superstição. Para muitos, essas histórias são profundamente enraizadas na cultura local. Lendas e espíritos que assombram a floresta. A Floresta Negra é repleta de lendas sobre bruxas, fantasmas e outras entidades que dizem viver nas profundezas de suas trilhas isoladas. A lenda das bruxas. Uma das lendas mais conhecidas é sobre as bruxas que habitavam a Floresta Negra. No passado, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria e levadas para a floresta, onde se acredita que realizavam rituais e pactos com forças das trevas. Disse que, até hoje, suas almas perdidas ainda vagam pela floresta, esperando por almas perdidas para se juntar a elas no mundo sobrenatural. Durante as noites mais sombrias, algumas pessoas afirmam ouvir cantos e risos distantes, como se as bruxas ainda estivessem celebrando seus rituais arcanos. O espírito da floresta. Outra lenda popular da Floresta Negra fala sobre um espírito antigo, conhecido como o espírito da floresta. Este espírito é descrito como uma entidade protetora, mas também vingativa.
Ele aparece como uma figura sombria e fantasmagórica, guiando viajantes perdidos para fora da floresta ou, se estiver de mau humor, levando-os ainda mais fundo nas sombras, para se perderem para sempre. O espírito da floresta é temido por aqueles que ousam desafiar a sua presença, e muitos afirmam que sua figura pode ser vista à distância, com olhos brilhando na escuridão. O lobisomem da Floresta Negra. Na Floresta Negra, também existe uma lenda de lobisomens, criaturas metade homem, metade lobo, que surgem durante as noites de lua cheia. Segundo a história, esses lobisomens eram caçadores ou homens da região que, devido a maldições, se transformavam em ferozes criaturas à noite. Algumas histórias relatam que eles caçavam em matilhas, vagando pelas florestas e atacando os aldeões desavisados. Até hoje, os moradores mais antigos da região afirmam ouvir os uivos dos lobisomens quando a noite cai, criando uma atmosfera de terror na floresta. Criaturas mitológicas e enigmas da floresta. Além de espíritos e bruxas, a Floresta Negra também é o lar de várias criaturas mitológicas que, segundo a lenda, vivem em suas profundezas. Entre as mais notáveis estão o Kobold, uma criatura travessa e malévola, que se esconde nas sombras e prega peças em quem passa, e o Troll da Floresta, que vive nas cavernas e desfiladeiros. Essas criaturas muitas vezes são descritas como guardiãs da floresta, impedindo que os humanos se aventurem muito longe. Existem também relatos sobre seres misteriosos que aparecem em momentos críticos, como o lobisomem da floresta, uma figura lendária que aparece para salvar os viajantes perdidos, mas que também pode se transformar em uma criatura aterradora se for desafiado. O encanto e o perigo da Floresta Negra. Embora a Floresta Negra seja fascinante, com suas paisagens encantadoras e lendas sedutoras, ela também representa um perigo. Muitos caçadores de mistérios e aventureiros que se embrenharam profundamente na floresta nunca retornaram, alimentando ainda mais as histórias de almas perdidas e criaturas que protegem os segredos do local. A Floresta Negra hoje. Hoje, a Floresta Negra é um destino turístico popular, com muitos visitantes vindo de todo o mundo para explorar suas trilhas, montarem suas trilhas de bicicleta e mergulhar em sua atmosfera mística. No entanto, mesmo com toda a modernidade e as centenas de turistas que visitam o local, a sensação de mistério nunca desapareceu. Viajantes solitários ainda relatam que, após o cair da noite, o ambiente da floresta parece mudar drasticamente, com o clima se tornando mais pesado e sobrenatural, como se as lendas estivessem vivas e à espreita. O Hospício de Beelitz-Eustaten. História, mistérios e aparições. O Hospício de Beelitz-Eustaten é um dos locais mais assombrados e misteriosos perto de Berlim, na Alemanha. Originalmente, um hospital psiquiátrico de grande importância, Beelitz-Eustaten foi desativado e agora é conhecido por sua atmosfera sombria, suas histórias de aparições e pela sensação inquietante de que alguém sempre está observando. Com sua arquitetura decadente e um passado repleto de sofrimento e mistério, Beelitz-Eustaten se tornou um destino famoso para os entusiastas do sobrenatural e para aqueles que buscam descobrir o que se esconde nas profundezas de um dos locais mais assombrados da Alemanha. A história de Beelitz-Eustaten. Construído no final do século XIX, o Hospício de Beelitz-Eustaten foi inaugurado em 1898, originalmente como um hospital para o tratamento de tuberculose. O hospital foi projetado para ser um refúgio para doentes, com grandes jardins e edifícios com arquitetura imponente, refletindo a intenção de criar um ambiente saudável e curativo para os pacientes. Durante a Primeira Guerra Mundial, Beelitz-Eustaten foi transformado em um hospital militar para tratar soldados feridos. Este foi um período crucial para o local, já que muitas vítimas de guerra, com ferimentos graves e traumas psicológicos, foram tratadas ali. Na Segunda Guerra Mundial, Beelitz-Eustaten continuou a ser usado para tratamentos médicos, e após o fim da guerra, o hospital foi convertido em uma instituição psiquiátrica. Durante esse período, muitos pacientes foram internados por condições psicológicas graves, e segundo relatos, alguns sofreram tratamentos extremamente questionáveis, incluindo técnicas que mais tarde seriam condenadas, como lobotomia e outros procedimentos invasivos. Com o tempo, o hospital foi gradualmente desativado, sendo abandonado em meados da década de 1990. A deterioração do local ao longo dos anos, com seus edifícios em ruínas, sua vegetação selvagem e atmosfera carregada, ajudou a transformar Beelitz-Eustaten em um lugar de mistério e um ícone do sobrenatural. O passado assombrado de Beelitz-Eustaten. Após ser abandonado, o Hospício de Beelitz-Eustaten rapidamente se tornou um local alvo de diversas histórias de assombrações e eventos inexplicáveis. A atmosfera do lugar, com suas janelas quebradas, corredores vazios e a sensação de abandono absoluto, contribui para um cenário perfeito de mistério. De acordo com várias testemunhas, quem se atreve a explorar o hospital desativado frequentemente se depara com uma presença inexplicável, sendo observado por algo que não pode ser visto.
Visitantes afirmam sentir uma pressão no peito e uma sensação de que alguém os segue durante sua visita. Sons estranhos. Uma das características mais mencionadas por aqueles que visitaram Beelitzeusthaten é a ocorrência de sons estranhos. Muitos afirmam ouvir passos pesados, portas rangendo, ou até sussurros vindos de quartos e corredores onde não há ninguém. Esses sons são particularmente evidentes à noite, quando a escuridão e o silêncio do local são mais intensos. Para alguns, esses fenômenos são tão intensos que geram uma sensação de pavor imediato, como se o ambiente estivesse vivo e reagindo à presença humana. Aparições e visões. Além dos sons estranhos, vários visitantes relatam ter visto aparições de figuras sombrias que parecem surgir das sombras dos corredores. Esses fantasmas são muitas vezes descritos como figuras espectrais de antigos pacientes ou mesmo de médicos e enfermeiros que trabalharam no local. Em alguns relatos, essas figuras fantasmagóricas são vistas em locais como salas de tratamento ou até nas janelas quebradas, olhando para fora, como se estivessem presos àquele lugar. A figura de um médico é frequentemente mencionada nas histórias de aparições. Alguns dizem que ele ainda caminha pelos corredores, provavelmente buscando os pacientes que jamais deixaram o hospital. Para outros, é uma presença sombria, que parece caminhar ao lado deles, sem nunca ser completamente visível. A sensação de ser observado. Muitas das histórias de visitantes que exploraram o lugar falam sobre uma sensação constante de que alguém está observando. É como se os espíritos dos antigos pacientes ou até mesmo os trabalhadores do hospital estivessem prontos para interagir ou até assombrar aqueles que ousam visitar o local. Essa sensação é particularmente forte quando os visitantes estão sozinhos ou em áreas muito isoladas do hospital, como os porões, onde as condições de vida eram mais extremas para os pacientes. O legado de Beelitzeusthaten hoje. Embora muitos visitantes hoje explorem o hospício de Beelitzeusthaten com a intenção de explorar as ruínas ou participar de tours assustadores, o local também tem sido usado para filmagens e outros projetos cinematográficos, aproveitando a atmosfera sombria e misteriosa que ele oferece. No entanto, a presença de espíritos inquietos e a sensação de que o lugar está vivo com lembranças de dor e sofrimento continuam a ser um atrativo para aqueles fascinados pelo sobrenatural. Há quem diga que o lugar nunca foi realmente desativado espiritualmente, com os espíritos dos pacientes e funcionários ainda presos àqueles corredores, incapazes de encontrar paz. O Castelo de Frankenstein. Lendas, espíritos e experimentos misteriosos. O Castelo de Frankenstein, localizado perto de Darmstadt, na Alemanha, é um dos locais mais envoltos em mistério e lendas sobrenaturais. Famoso por suas associações com a lenda do médico Victor Frankenstein, o criador do monstro, que se tornou um ícone na literatura e no cinema, o castelo também é cercado por histórias de espíritos inquietos, figuras misteriosas e experimentos horríveis. A atmosfera sombria e a rica história do local fazem dele uma verdadeira joia para os amantes do sobrenatural, que se aventuram por seus corredores e ruínas para desvendar o que está oculto. A história do Castelo de Frankenstein. O Castelo de Frankenstein, que data do século XI, foi originalmente construído como uma fortaleza estratégica para defender a região. No entanto, o que torna este castelo particularmente intrigante não é apenas sua arquitetura medieval, mas as histórias que surgiram sobre os acontecimentos que ocorreram em suas paredes ao longo dos séculos. O castelo recebeu esse nome devido a uma lenda popular que o conecta ao médico e cientista Victor Frankenstein, personagem criado por Mary Shelley em seu famoso romance Frankenstein, 1818. A obra conta a história de um cientista obcecado por ultrapassar os limites da morte e criar vida artificialmente, mas que acaba criando um monstro aterrador. O romance, que é considerado um dos maiores clássicos da literatura gótica, é frequentemente associado ao castelo, principalmente por causa do nome Frankenstein e pelas conotações de ciência macabra e experimentos proibidos. A lenda que liga o castelo ao famoso médico não é confirmada, mas o local se tornou um símbolo perfeito para as histórias sobre experimentos horríveis, ciência obscura e busca pela imortalidade. Embora Mary Shelley nunca tenha mencionado o Castelo de Frankenstein diretamente em seu livro, acredita-se que a atmosfera do castelo, com seus laboratórios antigos, ruínas e arquitetura sombria, tenha influenciado a autora em sua criação literária. O médico e os experimentos horríveis. O que torna o Castelo de Frankenstein particularmente assustador são as lendas locais que associam o lugar a um médico de comportamento questionável, que teria realizado experimentos horríveis na busca por prolongar a vida humana e desafiar as leis da natureza. Disse que, em tempos antigos, o castelo teria sido usado como um centro de pesquisas científicas pouco ortodoxas, onde um médico teria experimentado com cadáveres humanos e técnicas proibidas para criar vida artificial. Embora não haja provas históricas de que o castelo tenha sido realmente usado para esse tipo de prática científica, a reputação sombria do local alimentou ainda mais as especulações sobre os experimentos realizados ali.
A lenda é tão forte que muitos visitantes do castelo relatam uma sensação de desconforto, como se o local estivesse impressionado pela tragédia de suas histórias passadas. Espíritos e aparições misteriosas. Além das lendas sobre os experimentos, o castelo de Frankenstein também é famoso por ser assombrado por espíritos e figuras misteriosas. Visitantes e investigadores do sobrenatural afirmam ter experimentado fenômenos inexplicáveis durante suas visitas, incluindo aparições de figuras sombrias, passos ecoando nos corredores vazios e até sussurros vindo de locais desabitados do castelo. Muitas dessas experiências são descritas como estranhas e perturbadoras, o que só aumenta a aura de mistério que envolve o castelo. Espíritos de antigos moradores e até de cientistas do passado são frequentemente mencionados nas histórias de assombrações. Alguns relatos falam de figuras espectrais de médicos que ainda parecem vagar pelos laboratórios e pelas salas do castelo, como se estivessem presos ao lugar por conta de seus experimentos macabros. Em uma das lendas, acredita-se que o espírito de um médico atormentado persegue os corredores do castelo, arrependido de suas ações e buscando a paz. Além das aparições, também se fala sobre sinais sobrenaturais, como luzes estranhas que brilham nas janelas do castelo à noite e sombras inexplicáveis que se movem rapidamente pela estrutura. Esses eventos são interpretados por muitos como manifestações dos espíritos inquietos dos antigos ocupantes do castelo. O castelo hoje, um destino paranormal. Hoje, o castelo de Frankenstein se tornou um ponto turístico popular, especialmente para aqueles que se interessam por histórias de mistério e o sobrenatural. Muitos turistas visitam o local para explorar suas ruínas e sentir a presença fantasmagórica que ainda parece pairar no ar. O castelo também é palco de eventos como festivais de Halloween e visitas guiadas noturnas, onde os visitantes podem aprender sobre as lendas do lugar e tentar experimentar por si mesmos os fenômenos inexplicáveis que o cercam. Embora o castelo seja amplamente visitado, ainda mantém uma aura de mistério e medo, com muitos que afirmam sentir uma sensação de presença inexplicável enquanto caminham pelas antigas salas e corredores. A energia do castelo é inegavelmente carregada, e mesmo aqueles que visitam apenas para explorar sua história acabam saindo com uma sensação de que algo estranho e sobrenatural realmente habita o local. O Lago de Starberg. Mistério e trágica morte de Ludwig II. O Lago de Starberg, localizado no sul da Alemanha, perto de Munique, é um dos lagos mais pitorescos e populares da região. No entanto, sua beleza serena esconde uma tragédia histórica que se tornou uma das histórias mais misteriosas e fascinantes da monarquia alemã. O afogamento de Ludwig II da Baviera, em 1886, ainda envolto em mistério e suspeita, e a lenda que se formou em torno de sua morte continua a atrair atenção até hoje. Muitos acreditam que o espírito do rei ainda vaga nas águas calmas do lago, e há quem afirme ter visto seu reflexo na superfície da água, como se ele estivesse preso ao local para sempre. A tragédia do rei Ludwig II. O rei Ludwig II da Baviera, conhecido como o Rei Louco, é uma figura histórica controversa e fascinante. Nascido em 1845, ele é lembrado não apenas por sua monarquia excêntrica, mas também por seu amor pela arte, pela música e pela arquitetura. Ludwig II foi um grande mecenas de Richard Wagner, o famoso compositor, e também foi responsável pela construção de alguns dos castelos mais icônicos da Alemanha, como o castelo de Neuschwanstein, que inspirou o castelo da Disney. No entanto, seu reinado também foi marcado por uma série de comportamentos erráticos e uma crescente desconexão com a realidade. Ludwig II ficou cada vez mais isolado, afastando-se de seus conselheiros e tomando decisões que foram vistas como irracionais. Em 1886, ele foi declarado mentalmente incapaz pelo governo bávaro e deposto de seu cargo. Após sua deposição, Ludwig foi levado ao castelo de Berg, localizado às margens do lago de Starberg, onde passou seus últimos dias. Na noite de 13 de junho de 1886, uma tragédia ocorreu. O rei e seu médico, o Dr. Guden, foram encontrados mortos à beira do lago, ambos afogados nas águas rasas. A versão oficial afirmava que Ludwig II havia cometido suicídio, mas as circunstâncias da sua morte sempre levantaram suspeitas. O médico que acompanhava o rei também morreu da mesma forma, o que só aumentou a misteriosidade do caso. A falta de evidências claras e as várias contradições nos relatos sobre o ocorrido deram origem a diversas teorias conspiratórias. Alguns sugerem que o rei foi assassinado por seus inimigos políticos, enquanto outros acreditam que ele estava sendo perseguido por forças desconhecidas que o levaram à morte. Seja qual for a explicação, a morte de Ludwig II permanece uma das grandes tragédias não resolvidas da história alemã. A lenda do espírito de Ludwig II. A morte misteriosa de Ludwig II no lago de Starberg gerou uma série de lendas e mitos ao longo dos anos. A mais persistente dessas lendas é a ideia de que o espírito do rei ainda habita o lago.
Muitas pessoas que visitam o local afirmam sentir uma sensação inexplicável de presença nas margens do lago, especialmente durante a noite, quando as águas são mais calmas e a neblina se ergue sobre a superfície. De acordo com a lenda, o reflexo de Ludwig II pode ser visto nas águas do lago, especialmente em noites de lua cheia. Disse que seu espírito aparece como uma figura fantasmagórica que se reflete na água, olhando fixamente para o horizonte, como se estivesse preso àquele lugar, incapaz de encontrar paz após sua morte trágica. Vários visitantes afirmam ter testemunhado esse fenômeno sobrenatural, com alguns até alegando ter visto sombras misteriosas ou ouvido sons inexplicáveis perto do lago. Os pescadores que trabalham nas águas do lago de Starberg também têm suas próprias histórias sobre avistamentos. Muitos deles afirmam ter sentido uma energia estranha enquanto estavam no lago durante a noite, como se o espírito do rei estivesse observando-os ou até mesmo guiando-os. Alguns pescadores relatam sonhos vívidos envolvendo o rei, onde ele os chama para o fundo do lago, como se estivesse tentando comunicar-se com eles. O Lago de Starberg hoje. Hoje, o Lago de Starberg é um destino turístico popular, conhecido por sua beleza natural e as várias atividades ao ar livre que ele oferece, como passeios de barco, caminhadas e natação. A cidade de Starberg, que dá nome ao lago, também é um local agradável para passeios, com muitos visitantes que vêm para explorar as águas tranquilas e a paisagem encantadora. No entanto, mesmo com sua popularidade turística, o mistério em torno da morte de Ludwig II e as lendas sobre seu espírito continuam a atrair aqueles interessados pelo sobrenatural. Alguns turistas que visitam o lago em busca de respostas para o que aconteceu com o rei afirmam que, ao passar por algumas áreas do lago, sentem uma sensação de desconforto ou uma presença inexplicável, como se ainda estivessem sendo observados. O Castelo de Oebaden. Lendas, espíritos e mistérios no coração de Baden-Baden. O Castelo de Oebaden, localizado na cidade de Baden-Baden, na região da Floresta Negra, na Alemanha, é uma das fortalezas medievais mais antigas da região. Sua estrutura imponente e ruínas bem preservadas oferecem aos visitantes uma visão fascinante do passado medieval da Alemanha. No entanto, além de sua história rica e arquitetura impressionante, o castelo é cercado por lendas e mistérios, sendo considerado um local assombrado por espíritos de cavaleiros, soldados e até uma misteriosa dama que, segundo as histórias, aparece em uma das janelas do castelo durante as noites mais sombrias. A história do Castelo de Oebaden. O Castelo de Oebaden foi construído no século XI, servindo como residência dos condes de Baden durante a Idade Média. Sua localização estratégica, no topo de uma colina, proporcionava uma vista privilegiada da cidade de Baden-Baden e das paisagens da região circundante, tornando um ponto de defesa vital durante sua construção. Ao longo dos séculos, o castelo foi expandido e fortificado, mas também testemunhou uma série de conflitos, guerras e mudanças políticas, o que contribuiu para as várias lendas que o cercam. No século XVI, durante as guerras, o castelo foi fortemente danificado, e após a construção de outras fortificações na região, Oebaden foi gradualmente abandonado, deixando para trás apenas suas ruínas que, até hoje, atraem visitantes em busca de um vislumbre do passado e dos mistérios que ainda habitam o local. A lenda dos espíritos do Castelo de Oebaden. O Castelo de Oebaden é famoso por ser um local de várias lendas sobre espíritos que assombram suas ruínas. Muitas dessas histórias falam sobre cavaleiros medievais, soldados e figuras misteriosas que, segundo a tradição local, ainda estão presentes no castelo, especialmente à noite. Os cavaleiros medievais. A história mais comum sobre os espíritos do castelo envolve os cavaleiros medievais que morreram em batalhas ou nas lutas internas pelo controle do castelo. De acordo com a lenda, esses cavaleiros ainda vagam pelos corredores e salas sombrias da fortaleza, suas armaduras rangendo no silêncio da noite. Alguns visitantes que se aventuraram pela área à noite relatam ter ouvido passos pesados ou o som de armaduras batendo, como se os cavaleiros ainda estivessem lutando, presos no tempo. Os relatos variam, mas muitos afirmam que as figuras espectrais dos cavaleiros podem ser vistas, especialmente nas noites de névoa, quando o castelo é envolto por uma atmosfera ainda mais misteriosa. Essas figuras não são agressivas, mas sua presença inquietante é sentida por quem se aproxima das antigas paredes do castelo. A misteriosa Dama da Janela. Uma das lendas mais fascinantes e assombrosas do Castelo de Oebaden é a história de uma dama misteriosa que aparece em uma das janelas do castelo durante as noites mais escuras. Segundo a lenda, a dama era uma mulher de alta nobreza que viveu no castelo durante a Idade Média e morreu de uma forma trágica. Alguns dizem que ela foi abandonada por seu amante, outros falam sobre um romance proibido que acabou em um assassinato. Seja qual for a origem da história, ela foi transformada em uma lenda popular que afirma que, após a morte trágica da mulher, seu espírito vagueia pelas ruínas do castelo, sempre à procura do amor perdido. De acordo com os relatos, a dama aparece à noite, nas janelas do castelo,
olhando para fora em direção ao horizonte, como se estivesse esperando pelo retorno de seu amante. Quem a vê, diz que há uma sensação de melancolia profunda e tristeza no ar. Algumas testemunhas afirmam ter visto sua figura fantasmagórica, vestida com roupas medievais, enquanto outros apenas percebem sua presença invisível, mas sentem a dor de sua espera. Espíritos dos soldados. Outra versão da lenda fala sobre os soldados que morreram defendendo o castelo durante as batalhas, sendo esses espíritos descritos como figuras nebulosas que aparecem nas áreas mais isoladas do castelo, como as antigas torres de vigia e os salões de guerra. Muitas pessoas relatam a sensação de estar sendo observadas nessas áreas, e alguns afirmam que podem até ouvir vozes baixas ou gritos distantes vindos das paredes, como se os soldados ainda estivessem tentando defender a fortaleza. O Castelo de Oebaden hoje. Hoje, o Castelo de Oebaden é uma atração turística popular, especialmente para os entusiastas de história medieval e do sobrenatural. As ruínas do castelo são abertas ao público, e os visitantes podem explorar suas muralhas, torres e jardins, enquanto aprendem sobre sua história fascinante e as lendas que o cercam. Para os turistas que procuram uma experiência mais emocionante, o castelo também oferece tours noturnos, onde os guias contam as histórias assombradas e as lendas do local, permitindo que os visitantes mergulhem ainda mais no mistério e no sobrenatural que envolve o castelo. Apesar do grande número de pessoas que visitam o local, o Castelo de Oebaden mantém sua aura de mistério e desolação, especialmente à noite. Muitos afirmam que, mesmo em uma noite tranquila, há algo de sobrenatural no ar, uma sensação de que os espíritos do passado ainda estão à espreita, vigiando os visitantes que ousam entrar em seus muros. O Palácio de Sanssouci. História, mistérios e o espírito de Frederico o Grande. O Palácio de Sanssouci, localizado em Potsdam, perto de Berlim, na Alemanha, é uma das grandes maravilhas do século XVIII, conhecido por sua beleza arquitetônica e seus jardins imponentes. Construído durante o reinado de Frederico II da Prússia, conhecido como Frederico o Grande, o palácio é um testemunho da grandeza e do gosto refinado do imperador. No entanto, além de sua fama como residência real, o palácio é cercado por mistérios e lendas, principalmente sobre o espírito de Frederico o Grande, que muitos acreditam ainda vaga pelos corredores do palácio, especialmente em sua antiga sala de audiências. A história do Palácio de Sanssouci. O Palácio de Sanssouci foi construído entre 1745 e 1747 como uma residência de verão para o rei Frederico II. O nome Sanssouci significa sem preocupações em francês, refletindo o desejo de Frederico de encontrar um refúgio tranquilo e longe dos assuntos formais da corte em Berlim. O palácio foi projetado no estilo rococó, com interiores luxuosos e jardins exuberantes, e tornou-se o símbolo da monarquia prussiana do século XVIII. Frederico o Grande, conhecido por sua personalidade forte e visão progressista, viveu no palácio até sua morte, em 1786. Durante sua estadia, ele transformou Sanssouci em um centro de arte e cultura, recebendo filósofos, artistas e intelectuais da época. Frederico era um grande admirador das artes e usava o palácio como um lugar para relaxar e cultivar seu gosto por música, literatura e filosofia. Com o falecimento de Frederico, o palácio continuou a ser utilizado pela família real prussiana, mas, ao longo do tempo, perdeu seu status como residência principal. Hoje, o Palácio de Sanssouci é um importante patrimônio histórico, sendo um dos maiores pontos turísticos da Alemanha. A lenda do espírito de Frederico o Grande. Apesar de sua beleza e importância histórica, o Palácio de Sanssouci é cercado por várias lendas sobrenaturais. A mais famosa delas envolve o espírito de Frederico o Grande. Muitos acreditam que o imperador, cuja figura foi marcada por sua genialidade militar e seu governo iluminado, ainda perambula pelo palácio, especialmente nas áreas mais solitárias e antigas. A lenda afirma que o espírito de Frederico o Grande pode ser visto vagando pela sua antiga sala de audiências, onde ele costumava realizar reuniões com seus ministros e discussões filosóficas com convidados importantes. Relatos de visitantes e até de funcionários do palácio afirmam ter sentido uma presença inexplicável enquanto passavam por essa sala, muitas vezes associando a sensação a uma sensação de frieza ou presença pesada no ar. Aparições e sussurros. De acordo com as histórias, alguns visitantes e guardiões do palácio já afirmaram ver a figura fantasmagórica de Frederico o Grande, vestido com seu uniforme militar, caminhando pelos corredores ou, em alguns casos, observando as pessoas de uma janela do palácio. Os relatos também falam de sussurros misteriosos e estranhos sons provenientes de lugares vazios, como se o imperador ainda estivesse em conversa com seus conselheiros, como nos dias de sua vida. Outro aspecto da lenda afirma que o espírito de Frederico ainda se sente ligado ao seu palácio e aos seus jardins, onde ele passou muitos de seus dias mais tranquilos. A sala de audiências, onde ele tomava decisões importantes para o futuro da Prússia, parece ser o lugar mais associado à sua presença.
A morte de Frederico o Grande e a conexão com o palácio. A morte de Frederico o Grande foi uma grande perda para a Prússia e para a Europa. Frederico morreu em 17 de agosto de 1786, no Palácio de Sanssouci, e, segundo relatos históricos, ele estava rodeado por amigos e familiares. No entanto, como muitas figuras históricas, sua morte gerou uma forte conexão espiritual com o local onde ele passará tanto de sua vida. A lenda de que Frederico o Grande continua a habitar o palácio pode ser vista como uma forma de homenagem à sua grandeza e à sua figura imortalizada na história. Para muitos, o palácio, como local de seu descanso eterno, se tornou um ponto de conexão espiritual, onde os ecos de seu espírito continuam a fazer parte da atmosfera histórica do lugar. O Palácio de Sanssouci hoje, um local de mistério e história. Hoje, o Palácio de Sanssouci é um dos principais destinos turísticos da Alemanha. Visitantes de todo o mundo vêm para explorar seus jardins majestosos, suas salas de estar luxuosas e, claro, para conhecer a história de um dos maiores monarcas da história alemã. Contudo, para alguns, o palácio é mais do que apenas um local de beleza histórica e cultural. Ele é um local carregado de uma energia especial, onde o passado parece nunca deixar de existir. Os tours noturnos e as visitas guiadas ao palácio frequentemente se concentram na história de Frederico e nas lendas que cercam sua vida e morte. Embora o local seja bem preservado e amplamente visitado, muitos guardam uma sensação de mistério e até espanto ao explorar as dependências mais isoladas do palácio, onde a presença de Frederico parece ser mais forte. A Ilha de Mainau, mistério, tragédia e a lenda da maldição. A Ilha de Mainau, situada no Lago de Constança, na fronteira entre a Alemanha, a Suíça e a Áustria, é amplamente conhecida por sua beleza natural, com seus jardins exuberantes e vistas deslumbrantes. A ilha é famosa por ser um destino turístico encantador, especialmente para aqueles que apreciam a flora vibrante e os jardins bem cuidados. No entanto, por trás de sua tranquilidade paradisíaca, a Ilha de Mainau esconde uma história sombria repleta de tragédias e lendas de maldição, que ainda assombram o local até hoje. De acordo com a lenda local, o espírito de uma jovem que foi sacrificada na ilha continua a perseguir o local, aparecendo principalmente durante as noites de neblina, adicionando uma aura de mistério e medo ao destino turístico pacífico da ilha. A história da Ilha de Mainau. A Ilha de Mainau tem uma longa história que remonta aos tempos antigos, mas sua fama como um lugar de beleza natural começou a crescer significativamente no século XIX. Durante o reinado da família ducal de Baden, a ilha passou a ser associada a um importante centro de jardinagem, com o grão-duque Frederico I da Baden e outros membros da família real fazendo esforços para transformar a ilha em um jardim botânico de renome. Além de sua beleza natural, a Ilha de Mainau tem sido palco de vários eventos históricos, incluindo o período de ocupação romana e vários confrontos ao longo das guerras medievais e renascentistas. No entanto, o que realmente faz com que a ilha seja famosa entre os locais é a lenda de uma trágica maldição e os mistérios que envolvem o seu passado sombrio. A lenda da jovem sacrificada. A lenda que envolve a maldição da Ilha de Mainau remonta a uma tragédia ocorrida há séculos, quando a ilha era um local de culto e rituais antigos. De acordo com os relatos, uma jovem de descendência nobre foi escolhida como sacrifício para acalmar os deuses em um ritual realizado pelos antigos habitantes da ilha. A jovem, descrita como pura e bela, foi oferecida como tributo a uma entidade mística, com a crença de que sua morte traria prosperidade e paz à região. No entanto, a tragédia dessa jovem não passou sem consequências. De acordo com a lenda, sua morte violenta e prematura deixou um resíduo espiritual na ilha, e seu espírito nunca encontrou paz. Ela é frequentemente descrita como uma figura triste e solitária, que ainda vaga pela ilha, especialmente nas noites em que a neblina espessa cobre a terra e o lago. O espírito da jovem e a maldição. De acordo com as lendas, o espírito da jovem sacrificada continua a assombrar a ilha, aparecendo em noites enevoadas, especialmente ao redor das áreas mais isoladas e sombrias. Vários relatos de visitantes e moradores locais falam sobre uma figura feminina fantasmagórica que pode ser vista perambulando pelas trilhas ou observando o lago em silêncio. A imagem dessa jovem, com olhos vazios de tristeza e pesar, é descrita como uma presença silenciosa, mas opressiva, que parece chamar os visitantes para o fundo das águas, como se desejasse levá-los para compartilhar seu destino trágico. Além das aparições visuais, algumas pessoas relatam ter ouvido sussurros e murmúrios distantes, como se a jovem estivesse se comunicando ou tentando pedir ajuda para libertar sua alma. Para muitos, a presença dessa figura em meio à neblina intensa, que muitas vezes cobre a ilha durante a madrugada, só aumenta a sensação de que a maldição ainda está em vigor e que o espírito da jovem permanece preso à ilha até que sua vingança seja cumprida. Relatos e experiências sobrenaturais. Ao longo dos anos, o mistério e o medo envolvendo a Ilha de Mainau se tornaram parte do folclore local.
Vários turistas que visitaram a ilha em busca de um passeio relaxante turístico relataram experiências inexplicáveis, especialmente durante a noite. Muitos afirmam ter visto uma luz tênue flutuando perto das águas ou sentido uma presença invisível que os seguia enquanto caminhavam pelas trilhas. Outros contam que, ao olhar para o espelho d'água do lago, viram um reflexo de uma jovem, de rosto pálido e expressão sombria, olhando diretamente para eles. O fenômeno mais frequentemente mencionado é o som de passos silenciosos que se aproximam dos visitantes, mas, ao virarem-se, não há ninguém lá. Alguns acreditam que essas presenças invisíveis são manifestações do espírito da jovem que busca ser notada, como se desejasse que sua história trágica fosse lembrada. A Ilha de Mainau hoje. Hoje, a Ilha de Mainau é um destino turístico popular, famosa por seus jardins floridos, suas exposições botânicas e pela vista deslumbrante do Lago de Constança. Os visitantes podem explorar os jardins, caminhar por trilhas bem cuidadas e até fazer passeios de barco ao redor da ilha. Apesar de sua beleza inegável, a energia misteriosa e os relatos sobrenaturais continuam a intrigar aqueles que se aventuram além das áreas mais turísticas. A ilha também é conhecida por eventos especiais, como festivais de flores, exposições de arte e conferências, mas os contos de mistério sobre o espírito da jovem sacrificada continuam a ser um ponto de fascínio para aqueles que buscam algo mais além do simples turismo. Muitos ainda se perguntam se a lenda da maldição é verdadeira ou se faz parte de uma tradição local destinada a adicionar uma camada de mistério ao local. E com isso, chegamos ao final da nossa jornada pelos lugares mais misteriosos e assombrados da Alemanha. De castelos antigos, como o Castelo de Oebaden e o Castelo de Frankenstein, a florestas sombrias como a Floresta Negra e as águas misteriosas do Lago de Starberg, exploramos um mundo repleto de lendas, espíritos e mistérios que continuam a fascinar aqueles que se atrevem a descobrir seus segredos. Se você gostou dessa viagem ao desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum dos próximos vídeos cheios de mistérios e enigmas que ainda estão por vir. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos conteúdo novo. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe seu comentário abaixo contando qual desses lugares mais misteriosos da Alemanha você gostaria de visitar ou qual história te deixou mais intrigado. Muito obrigado por acompanhar até aqui e continue ligado no canal, pois temos muito mais para explorar juntos. Até o próximo vídeo. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço os sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.